Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E até aproveitar pra fazer um vídeo que eu não queria muito, e eu já vou explicar o porquê. Aproveitar, né? Santos tá de folga, não tá acontecendo muita coisa. Amanhã volta aos treinos, né? Tudo mais. A gente ficou até vendo, né, uma questão aí do Galo, né? Que até em relação ao próprio pronunciamento dele, que a gente falou hoje na live do trio, enfim, não tem muita coisa acontecendo, né? Então eu falei, vou tentar fazer esse vídeo porque eu não queria fazer o porquê, porque eu já vou estar explicando, né? O vídeo é sobre os destaques da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, os destaques do Santos, é claro. E isso não quer dizer que esses meninos estão prontos para jogar no profissional, não quer dizer que eu estou pedindo eles no profissional. Tá? Importante pontuar muito bem isso, é um nível completamente diferente. Porém, também não significa que eu não ache que de repente dá para ter uma chance depois de confirmar o acesso, igual naquele vídeo que eu fiz aqui, né? E depois do acesso, se ele se confirmar, né? De repente, o Santos poderia dar uma rodagem, testar um ou outro, enfim, né? Não vejo por que não também. Até para saber se alguns desses têm idade de sub-20 ainda, vão poder disputar a copinha, outros já que, sei lá, de repente tem algum que pode integrar o grupo do Campeonato Paulista, e alguns, claro, não têm mais idade de base, e se não estiverem no elenco do Paulista, terão que ser emprestados, né? Enfim, então, falar sobre isso, eu até anotei aqui, só a título de curiosidade mesmo, né? Repito, eu falei ontem, né, no vídeo, o Santos classificou com 5 vitórias, um empate e uma derrota. Vai pegar o Fluminense domingo, a princípio, né? E por enquanto é isso. Eu até disse que tive um problema ontem, um desencontro, né, com o pessoal da assessoria do Santos. Consegui uma das entrevistas, a outra não, infelizmente. Acaba deixando o meu trabalho incompleto, né? Mas enfim, uma das entrevistas é com o Andrei, que fez um gol ontem, vai entrar no final desse vídeo, tá? Mas antes disso, repito o que eu dizia no começo, né? A título de curiosidade, peguei a lista dos artilheiros, lista dos assistentes, o time base, e a gente fala rapidinho, tá? Artilheiros do Santos na competição, o Santos tem 12 gols, se não me engano, deixa eu até contar aqui, eu não contei, eu tô olhando pela tabela, eu tô lembrando pela tabela, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rapaz, será que eu tô esquecendo algum? Ou foi 11 mesmo? Enfim, tem anotado aqui. Um gol do Miguel, um gol do Fernando Nava, um gol do Alejandro Villarreal, um gol do Rodrigo César, um do Gabriel Bontempo, um do Enzo Monteiro, um do Balão, um do Matheus Matias, um do Fernandinho e 3 do Andrei, tá? Esses foram os gols do Santos nessa primeira fase da competição. Já assistências, a gente teve o Fernandinho com uma, o Kevin Maltos com uma, o Luca Meireles com uma e o Matheus Nunes com 2, tá? Repito, só a título de curiosidade. O time base foi o João Fernandes no gol, o Gabriel Simples na lateral direita, o Matheus Matias e o Diego Borges na zaga, na esquerda o Pedriano. No meio, Balão, Matheus Nunes e Kevin Maltos. Na frente, Fernandinho, Andrei e Alejandro Villarreal. Foi o time base, mas, repito, também tiveram outros jogadores aí. O Rodrigo César atuou algumas vezes como 9. O próprio... Oh, meu Deus, me fugiu o nome dele. O próprio Miguel. O próprio Miguelito atuou algumas vezes também, né, na competição, né, ontem inclusive. Então, Pedriano, na lateral esquerda, não jogou ontem, porque tá lá na Copa Sub-19, né, a Copa Atlântico, assim como o Rodrigo, né, acabei nem citando ele. O goleiro ontem mesmo foi o Gustavo Jundi, mas quem mais atuou foi o João Fernandes. Enfim, né, só citei o time base de jogadores utilizados, vocês entenderam a pegada da situação, né? E aí, falando efetivamente sobre destaques, acho que foi uma competição que meio que melhorou um pouquinho a última impressão que o Gustavo Jundi tinha deixado, por exemplo. Essa primeira fase, pelo menos, claro. Contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro Sub-20, né, que ele é expulso de forma bem besta, né? E acabou perdendo a vaga como titular. E depois o João Fernandes que assumiu, né? Nesse último jogo ele foi muito bem, contra o Vila Nova, né? Falei ontem, fez 2 boas defesas.
Contra o Juventude, ele dá um passe errado que quase quebra um pouquinho o balão ali, mas depois faz um jogo bem seguro também, fez uma boa defesa ou outra. Então acho que tirou um pouquinho a imagem ruim, talvez tenha deixado no Campeonato Brasileiro Sub-20. Não necessariamente foi um grande destaque, tá? Só pontuando mesmo. Acho que os zagueiros, nenhum fez uma grande primeira fase, mas acho que poderiam ter sido testados outras peças mais jovens, né? Já no meio de campo, eu gostei muito, para mim talvez tenha sido o melhor jogador da primeira fase, pelo menos na minha avaliação, claro, do Matheus Nunes, tá? Acho que fez uma boa primeira fase mesmo, é um jogador com uma saída de bola muito... como é que eu posso dizer? Conseguia limpar bem sempre, achar bastante soluções, melhor dizendo, achava algumas soluções interessantes para sair jogando, e acho que fez uma primeira fase bem interessante aí o Matheus. O Maltos também, por exemplo, o Kevin Maltos também, mas o problema dele foi que ele não foi titular em todos os jogos, né? O Matheus acho que também não foi em todos, se eu não estou enganado, não foi em todos, mas jogou mais vezes. Poderia ter olhado todas as escalações e anotado quantos cada um jogou também, mas enfim. Na frente, acho que uma primeira fase de... Talvez os centroavantes não tenham aproveitado tanto. Como eu falei, jogou o Rodrigo algumas vezes. Quando o Rodrigo joga, claro, ele não é um centroavante, ele, camisa 9 mais móvel. O Enzo não fez uma grande primeira fase nos jogos que entrou. Contra o Juventude, até o jogo que ele faz o gol, uma partida bem que ele briga bastante, sabe? Isso é característica dele, né? O Villarreal também não fez uma boa primeira fase nos jogos que atuou. Enfim. Tiveram pouco tempo de atuação, mas bom tempo. Ian, quem mais? O Profeta mal jogou, né? O Profeta mal jogou. Ele vinha sempre muito titular com o Orlando, com o Zago, acho que ainda não chegou a atuar. Inclusive tá lá na Copa, né? Copa Atlântico. Talvez não tenha sido também uma grande primeira fase ali. Apesar que aquilo, né? O próprio Zago já até explicou isso, uma justificativa dele, que é um campeonato que ele considera mais de força, então escala jogadores um pouco mais acostumados, né? Com a pegada mais forte. O Balão, por exemplo, o Matheus Nunes, o Kevin Maltos, enfim. Apesar do Ian ter entrado em alguns jogos, tá, como reserva, mas por exemplo, o Gabriel Monteiro teve realmente uma queda, né, até no Paulista mesmo, quando ele atuou, teve uma queda um pouquinho de rendimento. E falta falar dos pontas, né? Acho que Andrei e Fernandinho até fizeram primeiras fases um pouquinho melhores também. O Andrei fazendo gols, né? Gols de oportunismo, né? Principalmente. O Fernandinho tem um grande jogo, que foi contra o Red Bull Bragantino. Até acho que inclusive nesse jogo tem entrevista com ele aqui. Faz um grande jogo, aquela partida que ele entra e realmente muda a equipe que estava bem travada. O Andrei mais oportunista, né, como eu falei. O Fernandinho até foi, nesse jogo, por exemplo, foi garçom. Ele dá assistência pro primeiro gol, e pro segundo não é bem a assistência dele, porque ele cobra o escanteio e a bola desvia antes. Mas, enfim, se a CBF, por exemplo, fosse considerar com mais boa vontade, dava assistência para ele, né? Mas enfim. Então, acho que assim, vou citar, já que eu dei uma passada por todos, vou citar os 3 nomes aí. Acho que o Matheus Nunes, acho que o Fernandinho e o Andrei. Eu repito, gostei muito do Maltos, ontem não atuou, né, nos últimos jogos, né, menos tempo, mas gostei também bastante da primeira fase dele. Só que, repito o que eu falei no começo do vídeo, tá, gente? Não significa que eu acho que estão prontos para o profissional, que podem já chegar e jogar. Não, acho que aproveitaram a oportunidade, digamos assim, tá? Realmente estão passando ali por um processo de aparecer de novo, digamos assim, e para ver se podem realmente ajudar o Santos, ou de repente até ser negociados, né? Quem sabe, né? E acho que também o Santos poderia ter aproveitado para colocar alguns meninos mais novos, talvez, mas aí eu entendo, foi questão mesmo de querer o resultado e utilizar jogadores mais prontos, mais fortes fisicamente, enfim. Aí é questão de estratégia mesmo do clube. Fechou? Então é isso. Agora fica com a entrevista aqui do Andrei, que é referente à partida de ontem, claro. Recebi hoje de manhã e amanhã a gente volta. Valeu. Já atuei em algumas posições, como falso 9, como meia, como lateral direito ali, como um ala, né? Mas a minha posição de origem é ponta. Em determinadas situações precisei fazer
me reinventar ali na hora, né? Precisei ajudar ali, suprir uma necessidade que o professor tinha ali, que o elenco precisava ali na hora. E acabei me adaptando o mais rápido possível, mas a minha posição de origem e é onde eu consigo render mais, acredito que eu consiga render mais como ponta. Fico muito feliz com a oportunidade que eu venho tendo, depois de alguns empréstimos, eu creio que é, respirar novos ares fez eu criar uma bagagem, uma maturidade profissional e hoje estou colhendo os frutos, né? Me preparei bastante, sempre plantei ali de trabalhar firme, não desistir. E hoje, graças a Deus, eu tô tendo a oportunidade de novo de vestir essa camisa e feliz demais com a minha evolução e a sequência que eu tô tendo. E sobre as expectativas de estrear no profissional, sempre são as maiores. É o clube do meu coração, o clube que eu cresci, tenho o maior carinho, respeito e vou deixar meu trabalho falar por mim. Então, continuar trabalhando, entregar nas mãos de Deus e que o futuro a Deus pertence.